Me fala uma coisa, você já ouviu falar em Todd? Não, não é chocolate para você colocar no leite. Todd é transtorno de oposição desafiante. Será que toda pessoa rebelde, desobediente, questionadora, que provoca questionamento, ele tem um espírito maligno com ele? O que vocês acham? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula. Não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo por aqui do lado tem um botãozinho vermelho, já vai se inscrevendo. Não deixe também de ativar o sininho. Por quê? Porque tudo aquilo que eu posto você recebe em primeira mão, maravilha? E tá vendo esse joinha aí? Dê um tapinha nele aí, porque isso é muito importante para nós. E não deixe também de fazer o seu comentário aqui na página do YouTube. E me siga também nas redes sociais. Aqui em cima ou aqui embaixo tem o link das minhas redes sociais, tanto da fanpage como do Instagram. Maravilha? Vamos lá, lição de número 3. Hoje a lição de número 3 tem como título Tratando de comportamentos persistente de desobediência. O texto de referência é um texto que se encontra no livro dos Juízes, capítulo 17, do verso 1, depois o verso 5 ao 7 e o verso 10. Eu aconselho você a fazer toda a leitura do capítulo de número 17 para você conhecer um pouquinho mais a história desse personagem de hoje, que é Mica. Olha que interessante, hoje nós estamos numa saga, tá, sobre doenças da alma ou enfermidades da alma. E olha que interessante, hoje nós vamos estudar um fenômeno, nós vamos estudar um problema em que pouco se conhece, que é o TOD. O que é TOD? TOD não, quando eu falei isso para os meus filhos, ele falou assim: pô pai, é de bebê. Eu falei: não pai, não vai dar aula de bebê, aula de todinho com leitinho. Não é todinho. TOD significa transtorno de oposição desafiante. Ou seja, isso para muitos é uma novidade. O que eu quero que você coloque na sua cabeça, meu professor, é o seguinte: você vai para a tua aula com conhecimentos adquiridos aqui, tá? E aonde você vai pesquisar a mais, mas preste atenção, você não vai para a sua aula ensinando os seus alunos a sair da classe perito em identificar pessoas com transtorno oposição desafiante. Não, você não vai sair lá um expert nesse assunto. Por quê? Primeiro, você não tem formação, a menos que você tenha formação acadêmica para isso. Se você tiver formação acadêmica para isso, meus parabéns. Mas se você não tiver formação acadêmica para isso, o objetivo dessa aula não é sair identificando. Qual é o objetivo da aula então, Fábio? É dar ferramentas, noções, para que você possa começar a perceber e olhar o ser humano com outros olhos. Olhar o ser humano não na perspectiva somente religiosa. Que perspectiva religiosa é essa, Fábio? Nós pentecostais temos um grave defeito. Tudo nós espiritualizamos. É rebelde? É do diabo. Está conflitando? É do diabo. Já viu aquele aluno que é um aluno questionador? Nós sempre temos birra de alunos questionadores. Mas talvez, querido, preste atenção, talvez ele tenha o TOD. Eu estou cansado de ouvir professores dizendo: nossa, mas é difícil certos alunos. Ele sempre questiona tudo, ele desafia, ele é isso, ele é aquilo. Talvez ele, na infância, ele teve o transtorno de oposição desafiante. Não foi curado, levou para a vida adulta e isso é um problema muito sério. Maravilha? Vamos lá então? Então nós vamos falar hoje o problema do transtorno de oposição desafiante. Ponto 1. Uma visão geral. A lição, logo na introdução aqui, nesse ponto 1, você precisa entender o seguinte: a lição é simples. Não julgue antes de conhecer. Para você julgar, você tem que conhecer o problema a fundo, para você dar uma opinião. Porque nem todas as pessoas desobedientes, que entram em confronto, opositoras, está na esfera maligna. A ciência já provou. Aluno,
Professor, leva isso para a sua classe. Isso é uma matéria científica. A ciência já provou esse tipo de comportamento. E esse comportamento existe cura, tá? Existe cura na esfera psiquiátrica. Existe cura na esfera medicinal. Para algumas pessoas, basta alguns remédios para resolver esse problema. Maravilha? Então você precisa entender isso, tá? Então no ponto 1, uma visão geral, a lição é simples. Não julgue antes de conhecer. Não vai falando que tudo é demônio. Ah, só porque o cara te questiona, você acha que é demônio. Sabe qual é o problema? Às vezes a pessoa me questiona, mas eu não sou apto para responder. Eu falo, o que eu falo? Ah, o cara está me questionando. Maravilha? Vamos ver o TOD nas crianças, tá? 1.1. Olha que interessante, eu pesquisei muito sobre isso, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: em geral, as crianças são questionadoras, curiosas e arteiras. O meu filho menor, ele tem 12 anos. Quando ele tinha mais ou menos uns 4 anos, ele falou assim para mim: pai, olha só, lá no céu, nós vamos ser adulto, velho ou criança? Eu falei, não faz pergunta difícil pro papai. Por mais conhecimento que o papai tem, eu não sei te responder essa. Ou seja, brincadeiras à parte, mas no geral as crianças são questionadoras, são curiosas e elas são arteiras. O alerta para nós é o seguinte: um pouco de questionamento, de curiosidade, de ser arteira, peralta, é normal, um pouco é normal. O problema é quando isso, querido, grave isso. Vai lá no meu blog, fabiosegantin.blogspot.com.br, vai lá no meu, eu vou deixar aqui embaixo o meu blog, tem a matéria escrita aqui para você. Olha que interessante, quando começa a interferir na aprendizagem acadêmica, ou seja, na vida escolar, na vida familiar e na vida social. Olha só, quando esses sintomas, tá, de curiosidade, de peraltice, começa a interferir na vida familiar, na escola e na vida social, aí os pais precisam ficar em alerta. Tipo aquela criança na igreja que corre, pula para lá, pula para cá, e aquela criança, meu Deus do céu, cuidado. Às vezes, eu estava vendo uma psicóloga falar, uma psiquiatra, ela disse que às vezes nós transferimos a culpa para o pai. Ah, mas o pai não soube educar, o pai não tem controle, o pai não tem aquilo, o pai não tem aquilo. É claro, se fosse a minha mãe ia dizer, né? Minha mãe já tem uma certa idade, assim, eu curo isso na cinta. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que isso é provado cientificamente que existe. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte: um pouco é normal, tá? Se isso persistir e afetar vida familiar, vida escolar e vida social, começa a ficar um alerta. Segundo essa psiquiatra que eu estava consultando ela disse que as crianças que infernizam enquanto os pais não fazem, é uma das características, elas enfrentam e fazem o oposto. São crianças que querem nos desautorizar com as suas atitudes, ou seja, elas fazem coisas que tiram a nossa credibilidade. Elas nos desautorizam, ok? Olha que interessante, são crianças também que geralmente elas se desresponsabilizam, ela sempre coloca a culpa no outro, ela nunca coloca a culpa nela, ela sempre vai jogar a culpa no outro. Segundo essa pesquisadora, o TOD nas crianças aparece em apenas 10% das crianças. E segundo essa pesquisadora, desses 10%, 2 vezes a mais aparece nos meninos, ou seja, tem muito mais índice nos meninos do que nas meninas. Maravilha? E como identificar isso daí? Olha que interessante, segundo essa pesquisadora, esse período ele dura em uma criança 6 meses, ou seja, não é 1 semana, 3 semanas, nossa, essa semana ela está peralta, não. Ela tem que estar no mínimo 6 meses, tá? Dando problema na escola, desautorizando os professores, tirando a sua autoridade, infernizando dentro de casa, ela desautoriza, ela diz que não faz. Se ela continuar com 6 meses, qual é o segredo? Não é você diagnosticar, leva ela para um profissional. Somente um profissional especializado tem a capacidade de diagnosticar o TOD. E se diagnosticar, fique tranquilo que existe cura, meu irmão.
É isso que nós precisamos entender, maravilha? Agora o TOD na vida dos adolescentes. Olha que interessante. Mal curado nas crianças, vira adolescentes indesejados. Olha que interessante. Quando eu não cuido na infância, acarretará, segundo essa psicóloga e outros psicólogos que eu estava vendo, na verdade psiquiatra, eles estavam dizendo o seguinte, que geralmente eles vão entrar no problema com droga, álcool, crime, insubordinação e etc. E olha que interessante, mas por que os jovens, acontece isso nos jovens? Porque não foi curado na adolescência. Por isso que na igreja nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós temos aquele período de dizer o seguinte, né? Eles estão no período da aborrecência. E aí uma grande quantidade de jovens sai da igreja e nós culpamos o diabo. Não, o diabo aproveita do transtorno de oposição desafiante para incentivá-los a sair da igreja. E nós, por falta de conhecimento às vezes, pela ignorância, ajudamos para que eles fortaleçam essa ideia e eles se afastam de nós. Tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem que ser cuidado na infância para não ter um problema sério na adolescência, tá? E 1.3, adultos perigosos. Queridos, olha que interessante. Se eu não cuido na infância, passa para a adolescência, e se chegar à vida adulta, olha que interessante, o TOD vira TC. O que é TC? Transtorno de conduta. Eu estava vendo um grande psiquiatra florense, e ele diz que uma pessoa que desenvolve o TOD não é curado e leva-se para o transtorno de conduta, que é o TC, ele tem uma grande possibilidade de se tornar um psicopata. Querido, olha que coisa séria isso daí. Então, adultos com esse problema do TOD evolui para o TC, transtorno de conduta. Esse indivíduo, presta atenção, ele, olha só, agora ele é o controlador, ele é um dominador. Adultos que têm uma dessas características são adultos que têm o prazer, a alegria de ferir animais, por exemplo. Eles têm, possivelmente, eles podem ter esse... talvez ele teve o TOD na infância, não foi curado, passou para a adolescência e na vida adulta ele começa a manifestar o TC, o transtorno de conduta, que evolui para um sociopata. Segundo esse especialista florense, consegue-se diagnosticar um psicopata a partir dos 18 anos de idade. Ponto 2, vida espiritual prejudicada pelo TOD. Agora nós vamos, depois que nós analisou um pouco o que é o TOD, você já entendeu o que é o TOD, vamos pegar um personagem bíblico que tem essas características. O nome dele é Mica. Olha que interessante, Mica, encontramos sintomas bem próximos do TOD na vida deste homem. Com certeza ele não foi tratado na infância, por isso que ele estava refletindo na sua vida adulta. 2.1, a escolha de Mica. Qual é a relação do TOD com Mica? O que é o TOD? É o transtorno de oposição desafiante. Qual a relação dele com Mica? Olha que interessante, né? Embora no período dos juízes cada um fazia aquilo que bem queria, tá? Eu preciso entender duas coisas nesse ponto. Primeiro, sempre haverá fiéis. O texto diz que Mica fez uma grande besteira e o texto nos informa que cada um fazia aquilo que lhe aprazia, mas isso não estava validando a sua atitude. Porque grave o que eu estou dizendo, em todas as épocas, Deus sempre tem os seus escolhidos. Deus sempre tem os seus fiéis, aquele que não se dobra a Baal. E a segunda coisa que eu preciso entender é o seguinte, que a maioria nem sempre está certa. Ou seja, todo mundo estava abandonando a Deus. Ou seja, não é porque todo mundo está fazendo uma coisa que você tem que fazer. Mica foi pela maioria. Então nem sempre a maioria está certa. 2.2. O TOD compromete a percepção. Preste atenção. O povo judeu sabia dos ensinamentos da Torá.
Eles conheciam o princípio da bênção e da maldição. Lá em Deuteronômio, quem não me conhece, sou professor de hebraico também. Aqui debaixo vai ter um link para você aprender a língua hebraica, para ser alfabetizado. Maravilha? Vai se acostumando que eu vou pronunciando algumas coisas em hebraico aqui e você já vai pegando. No livro de Devarim, no capítulo de número 11, que é o livro de Deuteronômio, é muito claro, no capítulo 11 fala sobre a bênção e a maldição. Os judeus sabiam desses dois princípios. Eles sabiam que para atrair a bênção tinha uma conduta, para atrair a maldição tem uma outra conduta. Eles sabiam desses princípios. Olha que interessante, o Todd, a pessoa que desenvolve o Todd, ela acredita em seu próprio mundo, criando suas próprias regras. Olha o que Mica fez. Mica ele confecciona o éfodo. O que é o éfodo? É uma estola sacerdotal, a roupa do sacerdote, e nomeia um dos seus filhos para ser sacerdote. Olha que interessante, pode ser até o transtorno de conduta, quando ele passa a ser o controlador da situação. Tudo indica que agora ele está tendo o transtorno de conduta, porque agora ele está no controle. Vocês conseguiram entender a pegada aqui? Agora ele está no controle. Ele confecciona uma roupa sacerdotal e ele manda, ele nomeia o seu próprio filho como sacerdote. Ele agora está no controle da situação. 2.3. A perda de limites pelo Todd. Olha que interessante, Mica tem duas características. Primeira, opositora. O que é opositor? Faz contrário à palavra. E a segunda característica, desafiador. Ou seja, ele constrói uma casa de ídolos e confecciona roupas sacerdotais. Olha para mim, uma pessoa que está no Todd, uma pessoa que está no transtorno de conduta, ele perde a noção de limites. Ele não sabe até onde ele tem que ir. Ou seja, qualquer pessoa poderia confeccionar uma roupa sacerdotal? Não. Eu já gravei várias aulas sobre isso. Existia a família certa para confeccionar roupas sacerdotais. É igualzinho para fazer o óleo da unção, não era qualquer pessoa. Tinha que ter a família certa. Ou seja, essas pessoas perdem a noção do limite. Maravilha? Olha o absurdo que ele faz. Ele constrói uma casa de ídolo. Ele sabia que não podia, mas ele desafia. Ele é um opositor, aquele cara que bate de frente. Ele é desafiador. Constrói uma roupa sacerdotal e nomeia alguém porque ele está no controle da situação. Ponto 3. Identificando o Todd. Hoje, com o avanço da ciência, fica mais fácil identificar o Todd. E nós, cristãos, não estamos imunes a ele. Não é só porque você é crente você vai estar imune a ele. Talvez você pode sim ter desenvolvido na infância o Todd e ter levado isso para a adulta, se transformando num transtorno de conduta. 3.1. Esperando a aprovação de Deus. Olha que interessante. Nesse ponto, Mica mostra uma inquietação. E como que ele mostra essa inquietação? Primeiro, ele fabrica e consagra seu próprio filho a sacerdote. Ele fabrica a roupa e consagra o menino a sacerdote. Segundo, não satisfeito disso, ele assalaria um levita. Olha que interessante, o moço estava descendo a tribo de Judá. Ei, aqui não é aula de teologia agora, tá? Ah, pastor, mas o levita tinha que morar na tribo de Levi? Meu irmão, os levitas não tinham lugar, não tinham local, eles moravam em várias tribos. Quando foi denominada, eles não teve uma porção de terra, então eles moravam em outras tribos. Maravilha? Então esse moço estava descendo da tribo de Levi, não era da tribo de Levi, ele estava descendo da tribo de Levi, ele estava descendo da tribo de Judá, ele era levita, ele morava na tribo de Judá, ele desce, desorientado, ele desce, é tipo, o que ele estava? Rebeliou-se, não estava contente, ele desce, e aí ele se encontra com quem? Com Mica. Aí Mica faz uma proposta para ele e assalaria ele. O que ele faz? Ele aceita. Olha Mica no controle de novo. Agora ele está no controle pelo poder da compra. Ele compra o levita e o levita aceita. 3.2. Rebelião ministerial. Olha que interessante. Os levitas têm locais para morar, mas em sua autonomia, olha, presta atenção,
Eles não tinham uma cidade por nome de Levita. A tribo de Levi fica ali. Não, eles não tinham um lugar próprio, exclusivo. Mas sim, em cada região ele tinha o seu povoado, que ele morava em outras tribos. Ok? Eles moravam sim em outras tribos. Eles só não tinham um pedaço de terra com o seu próprio nome. Ok? Para deixar como herança, é isso que eles não tinham. Então olha que interessante, os levitas tinham locais para morar, mas em sua autonomia estavam querendo viver sua própria vida. Mica e o levita se rebelaram contra a Torá. Olha que interessante, sacerdote tem um local próprio para trabalhar. Aonde que o sacerdote tem que trabalhar? No templo. Mas não tinha templo, Fábio, maravilha. Eles tinham que fazer o serviço onde? No tabernáculo. Sacerdote tem lugar de trabalho próprio. O que ele preferiu? Ele preferiu se rebelar. Oposição. O que ele fez? Ele fez um trabalho oposto. Eu vou ofertar naquela casa. Aquela casa vai ser agora o meu altar, onde eu vou prestar o meu serviço ali. O opositor é a mesma coisa. O opositor não vai na igreja, mas ele ama subir no monte. Para quê? Para fazer oposição ao pastor. Ou ele monta uma sala de oração na sua casa, nenhum problema contra isso, mas para fazer oposição ao pastor. O problema é o foco, é oposição. E essa oposição é desafiante, ele desafia com as suas atitudes. Muitas vezes a rebelião não é provocada pela malignidade, não é porque o diabo está incitando, é porque essa pessoa talvez teve um problema muito sério na infância. Talvez essa pessoa não soube na sua infância o que era autoridade, submissão, estar debaixo de um jugo de alguém, sob a tutela de alguém. Você consegue entender essa dinâmica? E aí ele se torna o quê? Faz uma rebelião ministerial. Então a rebelião ministerial, ela é consequência da insubmissão, resistência à autoridade e uma agressividade, evitando o desenvolvimento do TOD. Querido, preste atenção. Ele é desenvolvido principalmente dentro da família, quando uma família não exerce governo. Então, olha só, ele acontece dentro da família, por falta de governo e por falta de alertas. Eu estava vendo um psicanalista falando que você não pode chegar para o seu filho e dizer o seguinte: ele fez uma coisa e você já de forma abrupta tira tudo. Você vai parar com isso, aquilo não. Você tem que emitir alertas, porque o cérebro dele vai trabalhar com alertas. São mensagens que você vai mandando para ele, até na hora que chega num momento específico. Depois de esse alerta será soado e aí você realmente cumpre aquilo que você estava falando para ele, ok? Então é dentro da família que tem que ter governo e a falta de alertas claros, tá? Nos lares cristãos, isso pode ser corrigido com o quê? Uma coisa chamada culto doméstico. O culto doméstico ele está fora de moda, mas ele tem uma grande potencialidade em trazer governo para dentro de casa e alertas de forma clara. Maravilha? Eu termino essa aula dizendo o seguinte: devemos perceber e levar para um especialista e orar, porque o nosso Deus ainda realiza milagres. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando e até semana que vem, querendo Deus.